Bom, então, esse é o nível dos nossos alunos, né? Viu só? E muitos alunos se tornam professor. Um deles é o que vai falar agora, que é o Maurício Refati, que de fornecedor, eu prestava trabalho de consultoria para a empresa que ele trabalha, ele como diretor de marketing. Depois acabamos nos tornando amigos, e aí eu convidei ele para ser aluno no MBA. E por 2 anos ele foi meu aluno, orientei ele, e depois do incrível trabalho que ele fez, eu convidei ele para ser professor da Infinity, e ele tem aí se tornado, olha, seguramente, se a gente for olhar de tudo que tem no mercado, eu apostaria que o Maurício é o número 1 em neuropersuasão do Brasil. Não enxergo ninguém que tenha mais competência, mais conhecimento, preparo do que ele. Fico muito feliz de tê-lo na equipe e de poder a gente ter esse nosso caminho construído juntos. E o Márcio é um que também, daqui a pouco, quem sabe, a gente introduz uma disciplina aí de felicidade e neurociência no MBA e a gente acrescenta, né? Vamos conversar sobre isso. Não podemos deixar esse conteúdo sem estar sendo usado, né? Com toda certeza. Conta comigo. Mas legal. Show de bola. Então vamos lá, falar um pouquinho do Maurício Refati, que vai falar sobre neurociência da persuasão e influência. O Maurício é profissional com 25 anos de atuação nas áreas de propaganda e marketing, diretor de marketing da rede companhia e franquia Companhia do Sono. Tem o MBA em Marketing Digital e o MBA em Neurobusiness. É professor do MBA em Neuromarketing, Vendas e Liderança também. Ele também dá aula no MBA, na pós-graduação em Neuroliderança e Coaching, que eu tenho junto com a Unidade, e também é um dos professores lá e que tem muito orgulho de tê-lo na equipe. O contexto do que o Maurício vai falar também é algo que é muito bacana, então eu já vou aproveitar para introduzi-lo aqui no assunto que ele vai trazer. Porque todo mundo, de alguma forma, quer convencer alguém a algo. Inclusive, o CEO da Companhia do Sono, ele traz uma visão que eu gosto bastante, que diz que vendedor é a única profissão existente. Por quê? Porque, na realidade, todo mundo precisa se vender. Todo mundo, até mesmo para ser contratado para uma empresa, ele precisa se vender. A gente, para conquistar uma menina, né, quem é solteiro vai conquistar uma menina, precisa se vender. Então a gente passa se vendendo todo o tempo. E entender sobre neuropersuasão, eu gosto de dizer que pode ser a diferença entre ganhar ou perder em qualquer coisa que a gente precisa vender, nem que sejam as nossas ideias. Então, Maurício, prazer aí em te ter, na expectativa de te ouvir. Boa noite aí, pessoal. Hoje a gente tem aí um público de 87 pessoas, aí esse horário tá bom. Então eu fico muito alegre aí, agradeço muito aos presentes, todo mundo que segurou até aqui, muito conhecimento. E até vou aproveitar e vou dar uma dica para vocês, uma dica que vem dos estudos de neurociência. Vocês que estão aí com o caderninho do lado, eu também estou com o meu caderninho aqui, está vazio, mas para algumas anotações, mas vocês estão com o caderninho do lado aí, anotando coisas para lembrar depois. Esqueçam, tá? Não estou invalidando o caderninho, não estou invalidando a caneta, eu não estou invalidando aquelas meninas que gostam de sublinhar com marca-texto o livro. Mas, gente, a gente já tem informação suficiente para saber que memória, para a gente conseguir consolidar a memória daquilo que a gente aprendeu, principalmente num evento como esse, ou também quando a gente leu um livro, né? A forma mais eficiente não é colocar a informação para dentro. A forma mais eficiente é tirar a informação de dentro. E como é que a gente tira a informação de dentro? Tentando, logo após o que aconteceu, descansar durante um período, dormir ou descansar e, na sequência, procurar lembrar daquilo que viu. Embora alguns conceitos, algumas nomenclaturas não vão ficar claras para vocês, no conjunto daquilo que vocês conseguem extrair, do que vocês registraram, existe um fenômeno por trás disso, que é
a conciliação do novo com aquilo que vocês já possuem, com as experiências que vocês já possuem. E isso é transformador. Por quê? Porque traz um conhecimento novo e concatena, conjuga com um conhecimento pessoal. E é daí que surgem os grandes livros, as grandes teorias, as grandes hipóteses da ciência. Então, só para dizer para vocês, mesmo que vocês Maurício, estiverem... deixa eu te interromper rapidinho só. Eu esqueci de dar um recado só. É que quem tem interesse no MBA Neurobusiness, que começa dia 24, de 25 de abril, e quiser aproveitar no final da palestra do Maurício, eu volto para conversar um pouquinho e a gente vai ter 3 vouchers de desconto de 30% e 40% para quem te quiser se inscrever. Tá? E amanhã tem mais. Então, quem quiser aí, fica atento, no final a gente vai, para quem tem interesse, quer se matricular, a gente tem esse sorteio dos vouchers, tá bom? Valeu, meu velho. Com esse desconto aí, até eu vou me inscrever, eu acho, né? Tá ótimo. Mas vamos lá, gente. Então, assim, essa dica aí é para vocês, por quê? Porque essa dica já é uma dica que a gente já tem subsídios suficientes da ciência para entender como a nossa memória funciona, e é um pouco sobre isso que eu vou falar aqui. A gente tem vivido um momento que é ímpar na história da humanidade. Um momento de perda, de dor, onde todo mundo doeu um pouco. Não importa a classe social e tal. E eu tive na semana passada uma perda muito grande, uma perda enorme para mim, porque foi a perda de um grande mentor. Assim como o Thiago comentou no início, que nós nos conhecemos, e o Thiago foi um parceiro de negócios, e nós ficamos amigos, e ele também se tornou mentor. Eu tive um outro mentor que foi um cara que faleceu com 84 anos, mas era uma pessoa cheia de vida. Às vezes a gente fala 84 anos, e imagina um velhinho de bengala, que já um pouco, né, desmemoriado. Esse não. Esse cara era incrível, sensível, com uma inteligência fora de série, genial, e infelizmente não resistiu ao Covid. Foi chamado, foi levado a um hospital, e o hospital não tinha respirador para ele. Então, e esse cara foi a pessoa que me iniciou em 2015 na área da pesquisa e do estudo da neurociência, professor Leonel Caran. E um dos ensinamentos, para ser bem breve, e para entender por que eu falo sobre neuropersuasão, ele falou uma vez assim para mim, ele diz assim: sempre existe ganho. Sempre existe ganho em todas as nossas decisões, e no nosso comportamento existe sempre ganho. E eu comecei, mas como assim, professor? Quantas vezes eu já perdi? Quantas vezes os meus negócios não deram certo? Quantas vezes as minhas decisões foram de perda? E ele disse assim: sempre há o ganho real e o ganho emocional. Muitas vezes, o ganho emocional ele é tão forte, tão forte, tão forte, que ele nos faz abrir mão inconscientemente do ganho real. E o que é o ganho emocional? É aquele aprendizado que nós tivemos lá na nossa infância, até os 7 anos, onde nós geramos o nosso sistema computacional do cérebro, o software que roda o nosso cérebro pelo resto da vida, onde nós geramos todas as nossas crenças. Ali reside todas as crenças que fazem com que nós tomemos decisões de perda durante a nossa vida. E ele me deu esse ensinamento. E a partir daí ficou tudo mais difícil na minha vida, porque eu vi quantas coisas eu fazia para atrair atenção. Porque nós, quando somos crianças, queremos a atenção dos nossos pais. E muitas vezes a dor, a lágrima, o ferimento traz para a gente o afeto das pessoas que nós queremos chamar a atenção. Então, não dá para pensar que a nossa vida é sempre cheia de interesses prazerosos. Muitas vezes,
nós tomamos decisões em busca da dor, porque foi ensinado ao nosso cérebro até os 7 anos de idade que a dor atrai afeto. Então, só para introduzir esse conteúdo que eu vou falar hoje, eu queria fazer essa lembrança, porque a partir do momento em que eu me dei conta de que boa parte das decisões da minha vida, de boa parte do meu comportamento era de decisões formado por decisões de perda real para ter ganho emocional, eu mudei muita coisa a respeito das minhas crenças e a respeito do que eu poderia fazer por mim. E o fato de eu estar aqui hoje é justamente resultado desse ensinamento e principalmente desse questionamento. Porque eu fiquei pensando nisso e tentando lembrar disso muitas vezes durante a minha vida. Foi algo que eu sublinhei no meu inconsciente, mas foi algo que eu sublinhei primeiro no meu consciente. Hoje já é automático. E é isso que a gente tem que se dar conta nesse momento, que as coisas que a gente quer transformar em competência, quando nós queremos transformar algo em competência, e o professor Pianaro falou bem, nós só podemos transformar em competência uma competência que nós já temos, ela só pode ser maior. Nós temos uma competência inconsciente que nos leva até tal ponto. E quando você sente que está brecado, que não vai mais, que daqui eu não consigo subir, é porque esse é o teu limite. E só tem uma coisa que faz você avançar mais, que é o conhecimento e o autoconhecimento. Não tem outra. Então, para mim, o MBA foi transformador e eu vou fazer já esse jabá aqui sobre o que representou para mim o MBA, muito mais do que o conhecimento estratégico que eu utilizo nos meus negócios e na empresa onde eu trabalho. Para mim, representou uma transformação de vida. Representou a coragem de se vulnerabilizar em ambientes onde antes eu não tinha coragem, onde eu evitava. Eu estou extremamente feliz, já que o último tema foi felicidade, falar agora. Esse aqui seria o meu momento de me preparar para dormir. E eu estava aqui esperando ansioso o meu momento de entrar. E não porque simplesmente eu quero aqui mostrar a minha carinha para vocês e dizer, olha, me sigam nas redes sociais. Não. É extremamente prazeroso, porque envolve um monte de prazeres. O prazer de ser convidado, de ser reconhecido por um grupo que é importantíssimo. Aqui não estão só as pessoas que palestraram hoje, estão outros professores, pessoas que eu reconheço da cena da neurociência aplicada a negócios. Pessoas que só valorizam quem realmente estuda, que não vai falar, reproduzir besteira. Por quê? Porque a rede social, gente, é exatamente aquilo que a gente não quer em termos de conhecimento e em termos de memória. É exatamente aquilo que eu estou dizendo para vocês. É o oposto do que eu falei para vocês no início. Porque pense o seguinte, se eu disse que vocês precisam memorizar e lembrar daquilo que vocês memorizaram, o que acontece com uma rede social? Primeiro, assuntos desfragmentados. Quando os assuntos estão desfragmentados e você conhece, você tem contato com esse tipo de assunto, a primeira impressão que o nosso cérebro cria é que nós temos o conhecimento. Porque nós vimos, e a partir do momento que nós vimos 1, 2 ou 3 vezes, nós criamos familiaridade. Ao criarmos familiaridade, nós entendemos e interpretamos que nós temos o conhecimento. Porém, aquele tipo de conhecimento não foi fixado em nossa memória, porque não exercitamos adequadamente, nos distraímos logo na sequência e não conseguimos aplicá-lo em nenhum momento da nossa vida. Então, não existe um ambiente de maior produtividade cognitiva do que ambientes como esse que a gente está vivendo agora. Então, eu estou muito feliz em estar aqui. É uma felicidade autêntica, embora eu tenha uma fisionomia séria, embora eu fale com uma ênfase que muitas vezes parece até xingamento, embora eu seja um italiano que as pessoas chamam de alemão. Então, eu devo ter uma mistura aí, né, que até assusta as pessoas, mas eu tenho, sim, uma alegria muito grande de estar aqui. E eu vou procurar agora, então, entrar no meu assunto principal, que é a neuropersuasão,
vou espelhar aqui a minha tela e tentar explicar para vocês o que é isso, né? O que é essa neuropersuasão e o que acontece porque eu comecei a estudar esse assunto, porque eu me fascino por esse assunto. Bom, eu sou publicitário. Minha formação principal é publicidade, depois eu acabei fazendo um MBA em marketing digital, sempre adorei marketing, sempre trabalhei com criação publicitária, fui redator, diretor de arte, diretor de criação. E eu lembro que na época da minha faculdade, em 94, quando eu iniciei, a palavra persuasão foi um slide numa disciplina de fundamentos da publicidade e propaganda. E era um slide que dizia assim, persuasão, a arte de convencer as pessoas. O que eu posso dizer é que hoje a neuropersuasão, que é uma palavra nova junto com essa palavra antiga, que é a palavra neuro, que são dois radicais que se colam. Neuropersuasão é a incursão da ciência junto com a arte, porque não dá para negar a arte, não dá para negar o talento, não dá para negar a competência original de quem convence. Porque essa competência original é nossa, é humana, e não tem nenhum de vocês aqui que não a possui. Esse é o grande barato. Nenhum de vocês não a possui. Ou seja, todos a possuem. A competência original de persuadir pertence a todos vocês. Pertence a mim e a vocês. E essa é a grande diferença de talvez de qualquer outro talento, qualquer outra competência que vocês possam vir a desenvolver. A persuasão é plausível, é acessível a todos vocês. E a neurociência veio para mostrar cientificamente que isso é verdade. E a gente vai fazer, talvez, algumas viagens no tempo para dizer isso. Mas a primeira coisa que eu quero falar para vocês e criar um entendimento e depois eu vou mostrar a diferenciação, é que persuasão é diferente de manipulação. As pessoas me perguntam, eu entrei esses dias fui convidado a participar de uma sala do Clubhouse, e as pessoas perguntaram, uma menina perguntou, essa persuasão, a neuropersuasão aí é só uma forma diferente de a gente chamar a manipulação? E eu tive que explicar. E dói explicar, porque as pessoas ainda não sabem. Mas depois eu vou diferenciar. Só que o que eu quero dizer para vocês é que a neuropersuasão às vezes é um fetiche. Nós temos um desejo de convencer os outros, porque o desejo de convencer é o desejo de dominar. Principalmente os dominantes. Principalmente os perfis mais extrovertidos. Principalmente aqueles que querem ganhar o mundo, que querem empreender. O desejo de dominar o outro, o desejo de dominar a mente do outro, o desejo de ser... as pessoas procuram PNL, um professor meu, amigo meu da Conquer, onde eu dou aula também, professor de PNL, disse assim, cara, eu dou um curso de PNL, que é Programação Neurolinguística, para tu reprogramar a tua comunicação, e a parte que as pessoas mais gostam é de programar o outro. A gente tem um fetiche por programar o outro, e a persuasão parece que chama, que diz assim, cara, tu vai aprender a convencer. E é por isso que essa frase aqui é tão importante, você pode levar um cavalo até a água, mas não pode obrigá-lo a beber. Eu adoro vinho, mas tem pessoas que não gostam de vinho. E você nunca vai convencer alguém que odeia vinho a tomar vinho. E às vezes você pode dizer o seguinte, você pode dizer que vinho é bom para a saúde, e a pessoa vai argumentar que existem outras coisas boas para a saúde. Porque ela não gosta, porque ela toma e faz mal para ela. Então, é importante que a gente saiba que não existe uma ferramenta que faça com que você convença todo mundo. Existem técnicas que melhoram a sua comunicação. Tem um estudo do Instituto Carnegie, um estudo recente, que mostra que a habilidade de comunicação, liderança e persuasão são as 3 habilidades do profissional do futuro. Então, as empresas estão olhando para profissionais com essa habilidade, e digo mais para vocês, são habilidades generalistas.
Não são habilidades específicas. Não são especialistas que estão em voga no mercado. O futuro é dos generalistas, porque eles lidam, os outsiders, aquele que vem com conhecimento diferente para entrar numa área e conseguir construir algo novo dentro da caixa. Onde todo mundo está na caixa, os outsiders vêm e constroem algo novo. E eles não entendem tudo daquilo, mas eles acabam entendendo um pouco de tudo o suficiente para dizer, eu vou ser competente em qualquer área que eu estiver sendo recrutado. Por quê? Porque eu sou um outsider. Porque eu entendo de comunicação. Há algo mais importante hoje do que comunicação. A partir do momento que nós estamos trabalhando à distância, a partir do momento onde é mais fácil do que nunca desplugar um funcionário, a partir do momento em que a segurança que nos dá capacidade de crescer, de diminuir o estresse, de diminuir a nossa angústia perante o mundo, porque o cérebro, saibam vocês, que o cérebro é uma máquina biocomputacional que tem como principal função diminuir a incerteza. Por isso que o mundo parece tão concatenado para nós. Mas ele não é. O mundo é caótico. Caótico, exatamente como eu estou dizendo. A nossa ideia de segurança como funcionário, como profissional, como empresário, é uma ideia completamente absurda. E hoje, mais do que nunca, ele é volátil. Volátil significa assim, muda mais rapidamente como água. Vocês conhecem, quem aí já pôde ler um livro do Zygmunt Bauman sobre a vida líquida, sobre os amores líquidos? Esse é o mundo do agora, onde tudo é líquido. Onde eu desplugo alguém, por quê? Porque a minha conexão é só via web. Será que a comunicação, será que a capacidade de liderança, troca, feedback, gestão de conflitos, não é um ativo importantíssimo para a gente se perpetuar nas empresas, para conseguir galgar cargos maiores, para conseguir ser profissional, empresários mais competentes e conseguir ter equipes mais valorosas? E a persuasão? Convencer as pessoas ainda parece que eu estou manipulando. Não. Eu vou mostrar para vocês que não. Agora, por que é importante a gente entender isso? Bom, ponto número 1. De qualquer tipo de conhecimento, qualquer aventura de vocês no conhecimento, saibam que o que vocês estão fazendo, o conhecimento verticalizado, que não é esse conhecimento horizontal que a gente tem nas redes sociais, na internet, nos blogs, o conhecimento verticalizado, que a gente vai procurando como se fosse uma linha de um novelo infinito, conhecimento e mais conhecimento, para matar a nossa ânsia, porque foi gerada por um outro conhecimento. Nós lemos um livro que nos deixou inquietos. E aí a gente procurou uma outra informação na internet que indicou um curso, uma aula, um workshop, outro livro, e nós fomos desenleando esse fio. E a gente foi chegando a mais e mais e mais conhecimento. Quando vê, se passaram 5 anos, e a gente olha para trás, 5, 6 anos, a gente olha para trás e diz assim, eu sou outro? Por quê? Por que nós somos outros quando a gente conquista o conhecimento? Porque nós compreendemos a natureza dos fenômenos. Há 300 mil anos atrás, um ser que nem era o Homo sapiens, era o que nós consideramos como Homo erectus, primeiro ser humano que ficou em pé, ele dominou o fogo. Mas o ser humano sempre conheceu o fogo. Porque quando chovia, um relâmpago provocava um incêndio na mata, como é hoje. O fogo sempre existiu e ele era assustador. Ele era fruto de algo que nós não compreendíamos. Só que a partir do momento em que nós compreendemos a natureza do fenômeno e que nós conseguimos dominar o fenômeno, nós mudamos o mundo. Para vocês terem noção, há 300 mil anos diz-se que nós dominamos o fogo.
há 200 mil anos, disse que surgiu o Sapiens no mundo. Há 70 mil anos, nós tivemos o que nós chamamos de revolução cognitiva. Ou seja, as funções cognitivas que nós temos hoje são as de 70 mil anos. E isso não é muito. Não é muito na linha do tempo da evolução. Existem várias questões a respeito disso. Existem várias teorias. Mas nós sabemos que isso é uma fagulha de tempo diante do que foi toda a evolução desde a primeira bactéria sem célula, sem núcleo, que surgiu no mundo, a primeira bactéria viva, o primeiro micróbio que surgiu até aqui. Então, nós somos seres recentes. E nós aprendemos a dominar a natureza agora. Quando o Benjamin Franklin empina lá uma pandorga, uma pipa, com um cabo de aço durante uma tempestade e consegue carregar uma bateria. Com aquela carga que a pipa transfere para a bateria, ele muda o mundo. Porque ele entendeu a natureza do fenômeno. Se nós não entendermos a natureza do que nos move, não estudando o comportamento como as ciências sociais e humanas fizeram até agora, até pouco tempo, e só fizeram assim, e fizeram com o que elas podiam, como disse o professor Pianari. Como elas podiam. Mas quando nós entendermos que não foi a ciência social e humana que descobriu tudo a respeito de nós, mas que a neurociência está entrando nesse universo e está mostrando outras coisas. A neurociência hoje ela está conseguindo derrubar algo que na psicologia se chamava de heterofenomenologia. Heterofenomenologia, o que é isso? Acreditar na versão que as pessoas davam sobre suas experiências. Nós já aprendemos que isso não é verdade, que nós mentimos e mentimos pra caramba, que nós mentimos o tempo todo. E quando nos perguntam sobre se nós ficamos com raiva ou não nos afetamos com determinada cena, se nós sentimos nojinho ou não nos afetamos com determinado impulso, estímulo, nós respondemos, mesmo que seja sem nenhuma pessoa olhando para o nosso questionário, nós respondemos algo balizado pela nossa experiência social. Nós queremos ser coerentes com a impressão que nós temos ou que nós passamos socialmente. Nós somos traídos por um viés de coerência. Só que quando vocês mapearem um cérebro humano por meio de ressonância magnética funcional, e por que é funcional? Porque mapeia, escaneia o cérebro em tempo real, aquilo que acontece, onde o fluxo sanguíneo vai estimulando regiões. A gente vai percebendo que aquela resposta não é condizente com aquela sensação que realmente eu estou tendo, o que eu estou emulando em mim. Então, a neurociência está trazendo para nós um fenômeno novo da ciência. A neurociência, assim como a ciência questionou os desígnios divinos durante muito tempo, a neurociência está questionando os desígnios da ciência tradicional. E isso é fantástico. Não tenha dúvida que a gente está vivendo uma nova era de conhecimento e tal. Muitas pessoas, como o meu mestre lá, o professor Leonel Caran, sabiam disso antes de nós. Nós não estamos sendo os primeiros. Nós não estamos chegando na primeira leva daquela curva de inovação. Não, nós não estamos sendo os primeiros. Porém, nós estamos tendo a oportunidade de ser
os primeiros que talvez tenham uma condição tecnológica e evolutiva da sociedade para botar isso em prática. E é o que eu tenho feito. É o que eu tenho feito todos os dias, procurando botar isso em teste, botar isso em prática, enfim. Então, vamos lá. Como a gente compreende a natureza do comportamento? Bom, primeiro, o que é importante falar? Nós somos seres únicos. Não que os outros seres não tenham algum tipo de mente, mas nós temos uma mente que fala sobre consciência de si mesmo. Uma consciência diferente de qualquer outro ser vivo. Uma consciência de si mesmo. Temos outros seres inteligentes, sim. Dizem lá que o polvo é um animal muito inteligente, que a baleia é muito inteligente, que o elefante é muito inteligente. Mas nós temos uma consciência diferente. Nós temos uma linguagem verbal super evoluída. Nós conseguimos isso. Então, como eu falei para vocês antes, cara, a nossa evolução se deu por meio do fogo, do domínio do fogo. Eu estava pensando assim, cara, como foi isso? Né? E a gente tem alguns pesquisadores que tratam sobre isso, sobre a retenção das proteínas, que fizeram o nosso cérebro evoluir, e fazem uma ideia biológica disso muito sensata. Né? Mas eu fico imaginando, metaforicamente, porque eu estou falando aqui de linguagem verbal, de linguagem ficcional, então eu gosto de falar metaforicamente, de que significado tem isso para mim, e eu fico pensando, alguns seres lá naquela época, 300 mil anos atrás, descobriram o fogo e estão em torno de uma fogueira. O que aconteceu ali? Como é que é hoje uma fogueira? É tão diferente da época? Sabe que quando a gente faz uma fogueira, um luau, a gente se reúne ali e fica conversando, e rindo, e bebendo, e logo vem um amigo que traz um violão, a gente conta histórias, a gente desenvolve a conexão humana. E a partir daí tudo começa a se tornar necessário, para essa conexão faz com que a nossa linguagem comece a prosperar. E quando a linguagem começa a prosperar, nós vamos desenvolvendo outro tipo de linguagem, que não é a verbal, que é a linguagem ficcional, uma capacidade só nossa. A capacidade ficcional é o seguinte, eu consigo traçar um horizonte possível, eu consigo imaginar o que eu vou ser há 5 anos, planejar isso. O ser humano conseguiu planejar o Boeing. O ser humano conseguiu planejar uma viagem a Marte. Porque existe uma linguagem ficcional. Existe um elemento metafórico em toda a linguagem, toda a comunicação humana. E nós temos outro ponto importante, que é a nossa mente projetiva. Por possuirmos uma linguagem ficcional, nós conseguimos olhar para o futuro e para o passado com uma compreensão de significado. Que posso também dizer que isso é uma linguagem semântica, ou pelo menos uma memória semântica. A memória semântica é aquela nossa memória episódica, mas com significado. Porque não é só aquilo que aconteceu. É aquilo que representa, o que aquilo representa para mim. Então, se aquele momento que você conheceu aquela pessoa maravilhosa, aquele momento é inesquecível, não é inesquecível porque aquilo aconteceu. É inesquecível porque aquilo representou para você algo muito forte, e esse muito forte é porque aquilo mexeu com a tua emoção. Se não tivesse mexido, te transbordado de alguma emoção, seja medo ou prazer, aquilo não teria sentido algum para você. E por último, as nossas crenças animistas, que é a capacidade de a gente olhar para uma estátua e dar um significado para ela, da gente olhar para as árvores e dar significado para elas, e a gente, como ser humano, acaba dando significado e acreditando que realmente, quando a gente fala com algo inanimado, com uma matéria bruta, a gente vai ter uma resposta daquilo. Então, tudo isso aí é muito importante. Por quê? Porque isso faz de nós seres únicos. Então, agora vem a grande questão. Qual é os grandes paradoxos que nós vamos falar aqui, antes de falar exclusivamente de neuropersuasão, e nós precisamos saber. Primeiro paradoxo, razão e emoção. Segundo paradoxo, consciente e subconsciente.
E é importante que eu fale aqui para você sobre subconsciente, não inconsciente, porque eu não estou falando aqui do inconsciente freudiano. Eu falo de tudo aquilo que está abaixo do limiar da consciência. Considere aqui que todo o inconsciente, considere aí toda a nossa... tudo aquilo que a gente faz automaticamente, sem pensar e sem entender o porquê. Tudo aquilo que a gente não tem acesso. Tudo aquilo que está no nosso software original, aquilo que foi implantado na nossa vida até os 7 anos, ou tudo aquilo que, por algum motivo de trauma, foi habitar uma memória instalada na nossa amígdala cerebral, que a gente não consegue acessar nem com hipnose, muitas vezes. Agora, o subconsciente são as nossas memórias episódicas e as nossas memórias semânticas. Aquilo que a gente tem capacidade de conscientemente acessar, ou que inconscientemente, ou pelo menos que de forma que nós não percebemos pela nossa razão, aquilo consegue influenciar todo o universo de decisões que a gente toma acima, porque nós julgamos que as nossas decisões elas são extremamente racionais. Que nós compramos um carro, por exemplo, porque aquele carro é o melhor, porque ele tem mais motor, eu viajo demais, porque ele me dá conforto para as minhas articulações, porque aquele carro tem um painel porque aquele carro tem uma cor porque aquele carro tem um design talvez que atraia mais pessoas, talvez que te valorize no grupo. Hoje, o momento que a gente está é trancado em casa e tem um monte de carro valioso, de luxo, que simplesmente não tem funcionalidade nenhuma. Ninguém mais comprou bolsa de luxo. Ninguém mais comprou sapato caro, porque não tem mais evento para sair. E as lojas de sapato caros estão desesperadas, e as lojas de roupa de luxo estão desesperadas, e as lojas de carros de luxo estão preocupadas, porque se o mundo não voltar ao normal, será que a gente vai valorizar da mesma maneira essas coisas? Porque hoje elas não têm função. E a gente vai dizer que essas decisões são racionais? A gente vai dizer que tudo aquilo que se vende toca a nossa razão, que a gente é especialista em relação custo-benefício? Jamais. Jamais. E a gente vai ver mais disso agora. O que a ciência já sabe sobre as nossas decisões? Bom, estima-se que 95% das nossas decisões são emocionais. Eu vou dizer para você que eu não concordo com essa informação, embora ela seja científica. Eu acredito que 100% das nossas decisões são emocionais. E eu vou tentar explicar para vocês por quê. Não que elas sejam, na sua totalidade, decisões emocionais, mas elas são influenciadas por características, por aspectos emocionais muito fortes, proeminentes. Vocês imaginem, então, imaginem um jovem estudando para uma prova de álgebra. Existe algo mais racional? Existe algo que exige mais do nosso cérebro, do nosso córtex pré-frontal, que é o nosso sistema executivo, do que realizar uma conta de álgebra? Agora eu quero lembrá-los, e talvez vocês alguns não saibam, que o nosso cérebro ele busca, acima de tudo, economizar energia. O nosso cérebro adora não fazer conta de álgebra. Então, o que eu quero dizer para vocês, que para esse jovem estar realizando essa conta de álgebra, ele necessita ou de um desejo tão forte, de um propósito tão valoroso, como se formar, ser reconhecido, obter uma carreira, mente projetiva para o futuro. Ou de um medo muito grande de rodar, de ser reprovado, de ter uma avaliação negativa. Senão ele não faz. E isso tudo é emoção. Então, o que o nosso córtex pré-frontal faz por nós de tão bonito? O nosso córtex pré-frontal é um validador. Um validador das coisas, né? Das decisões que nós tomamos sem razão nenhuma.
Parece absurdo, mas a biologia e a nossa evolução já mostrou que a emoção sempre foi muito mais um fator de sobrevivência do que a nossa razão. A nossa razão nos ajuda a fazer cálculo, é ela que nos faz projetar aviões, é ela que nos faz fechar o caixa no final do mês. Mas o que nos faz realmente, o que nos motiva a fazer tudo isso, são fatores emocionais. E não tem como negar. É impossível negá-los. E esse cara aqui, Dan Ariely, fenômeno, quem puder ler um livro do Dan Ariely, leia, Previsivelmente Irracional. Ele mostra isso em pesquisa, e várias outras pesquisas são retratadas nesse livro, mas uma delas ele mostra que quanto maior a complexidade, nós achamos que quanto maior a complexidade, nós temos que usar mais a razão, mais raciocínio analítico. Ele mostra que é o contrário, que quando a complexidade é muito grande, nós nos valemos muito mais da nossa intuição. Decisões complexas, intuição alta. Se nós não prepararmos bem a nossa intuição, com um conhecimento, uma competência maior, que se transforma em competência automática. E se nós fôssemos aqui falar sobre memória, nós íamos falar sobre marcadores somáticos, nós íamos falar sobre trilhas neurais, nós íamos falar sobre a função das células glias, e aí nós íamos ter horas, e nós não temos. Mas vocês iam entender tudo isso. O que acontece é que tenho certeza, isso é científico, que quanto maior a complexidade de uma decisão, não é o dashboard, com os números, com as planilhas, que vão nos ajudar a tomar a decisão. Eles podem nos dar toda a informação do mundo, mas a nossa decisão vai ser intuitiva. Quanto mais racional, quanto mais complexo for o desafio. Mas vamos lá. Agora eu quero falar sobre o subconsciente e o comportamento. Eu vou falar sobre o medo. Motivador de comportamento. Se eu disse que o menino lá que está estudando, fazendo álgebra, ele tem um motivador, pode ter certeza que um dos motivadores é esse medo. E o medo é o quê? Dor, raiva, fuga, frustração, resignação, tristeza, trauma, perda, escuridão, estresse, vertigem. Tudo isso provoca medo. Como nós estamos falando em comunicação, eu estou dando para vocês alguns hacks. Como é que eu provoco medo? Como é que alguém sente medo? A sensação de perda, a ideia de perda é fortíssima, porque nós temos muito medo de perder. Existe quase que um teorema da economia comportamental chamado aversão à perda, que mostra que nós temos 2 vezes mais medo de perder algo do que desejo, vontade de ganhar algo. O medo é master. O medo de perder é master de todas as nossas possíveis emoções que a gente vai viver na nossa vida. Segundo prazer, que é a familiaridade, expansão, alegria, ócio, atalho. Por que ócio? Por que familiaridade? Por que nós sentimos prazer quando algo é familiar? Porque se não nos matou até agora, não vai nos matar mais. Instinto de sobrevivência. Então a familiaridade nos dá prazer. Mas antes de algo ser familiar, ele nos deu medo. Ele nos criou receio. Ele nos fez pensar, ficar em alerta. Só que ele apareceu tantas vezes na nossa vida. Olhem as marcas. Olhem para você, se você quer ser alguém importante para alguma pessoa, se você quer vender. Familiaridade. Porque a pessoa perdeu medo. Quando eu perdi medo, eu derrubei a barreira da desconfiança. Quando eu confiei, fica mais fácil de eu comprar. Quando eu falo em ócio, nós adoramos permanecer sem fazer nada. É bom, a contemplação é boa, não nos exige esforço, não consome energia do nosso cérebro, então nos dá prazer. As pessoas não entendem o motivo de alguém ser procrastinador, só que não entendem por quê. Porque não perceberam que a procrastinação, empurrar algo que eu deveria estar fazendo hoje para amanhã, nos dá extremo prazer. É extremamente prazeroso para o cérebro. Então, tudo que é fácil, tudo que é atalho, tudo que é facilidade, tudo que é comemoração, vibração, vitória, comida, que nos dá energia, que tem sabor agradável, que traz para o nosso corpo elementos fundamentais, que altamente dopaminérgicos, porque dopamina é a substância, é o substrato, é a molécula,
é o neurotransmissor relacionado a prazer, ao vício, é super fomentado, super ativado por alimentos que possuem gordura, açúcar e sal. Por que a gente gosta tanto de fritura? Por causa disso. Então, comida, amor, paixão, sexo, tudo isso desperta o nosso subconsciente e nos faz ativar. A gente sabe que a gente gosta. Só a gente não entende a motivação. A gente não sabe por quê. Mas isso tudo está registrado no que aquilo abaixo do limiar da nossa consciência. Envolve tudo que está abaixo do limiar até o nosso inconsciente. Outra coisa fundamental para o nosso comportamento, o grupo. Nós imitamos o outro, porque ao imitar o outro, nós temos neurônios específicos para isso, neurônios espelho, que ao imitar o outro, eu sinto que eu estou conectado a ele. E nós buscamos sempre conexão. Nós buscamos sempre aceitação dos grupos. Nós buscamos ter relevância nos grupos. Para isso, nós criamos o status, nós elencamos elementos de relevância, que representam status. Nós queremos conexão, nós desenvolvemos empatia, competição, por causa dos grupos, família, grupos, coragem, grupo. Nós somos... O Márcio estava falando da psicologia positiva, né? Tem estudos da psicologia positiva que mostram que quando a gente está com um amigo, uma montanha parece 20% menor. Quando a gente vai para o mar com um amigo, a gente entra 50% mais profundo no mar. Vocês já experimentaram isso? Coragem, grupo, pessoas nos dão coragem. Identidade, pessoas fazem nós nos diferenciarmos. O nosso eu, não é? O professor Pernaro falou muito bem, quando ele disse, cara, qual é o eu? Qual é a expressão do eu? A expressão do eu é a expressão, o self é também a representação do ego, a criação do ego. O ego que nos diz quem somos nós, quem são os outros. E por nós alimentarmos o ego, nós alimentamos aquelas crenças que às vezes nos impedem de avançar. E a segurança são elementos de grupo. Nós sentimos segurança quando estamos com outras pessoas. Nós cercamos a nossa casa para nos defender de outras pessoas. Então, esse vira um elemento essencial do convencimento, segurança. E outro elemento importantíssimo é a memória. Por quê? Porque na memória está tudo isso. Todas as emoções geram memória. Se não tem emoção envolvida num episódio, não vai haver memória episódica. Vocês não vão registrar algo, ou pelo menos a memória de longo prazo. Não vão registrar algo, por quê? Porque não tem emoção. A emoção está em tudo, rege a nossa vida, rege a nossa memória. Por isso que ela brota de nós como emoção. Porque foi registrada em nós como emoção. A criança, quando nasce, não entende que ali, no peito da mãe, tem leite, e leite é alimento. Ela não sabe o que é alimento. Ela percebe um vazio na barriga, ela chora, a mãe coloca no peito, sai leite, e para ela leite preenche o vazio. Então, a nossa primeira negociação na vida é afeto. Nós compreendemos a alimentação como afeto, então vocês não entendem muitas vezes porque o alimento, porque as pessoas são compulsivas, compulsão alimentar, vazio de afeto. Precisa ir tão longe para a gente entender isso, e quando a gente começa a estudar o que o cérebro sente, a área de prazer que isso provoca, que é a emoção pura, a gente começa a entender esses processos. E a gente começa a substituir a psicologia subjetiva pela neuropsicologia. Então, por isso que é importante entender a natureza. Então, nós temos na memória repetição, porque gera familiaridade, a similaridade, porque o que é parecido não me é estranho, e se não me é estranho, não me ameaça. O prazer como memória, como gerador de memória, como gerador da necessidade de repetição,
o medo como gerador de memória para me mostrar o que eu não devo mais fazer, porque eu já caí da bicicleta, porque eu saí com uma bike sem freio. Então eu nunca mais vou andar de bicicleta sem testar o freio. A dor que aquilo provocou, as emoções fortes, aquilo que tem grande valência e ativação emocional. As histórias, que é o storytelling, nós precisamos de histórias, nós memorizamos histórias, nós vivemos histórias, nós vivemos em torno da fogueira, nós contamos as nossas façanhas e nós evoluímos com a história contada. As novidades, nós amamos novidades, por quê? Porque com novidades nós sentimos que nós somos os primeiros a saber, nós estamos sabendo algo novo, isso estimula o nosso cérebro, isso faz com que a gente produza dopamina. A dopamina também, isso faz com que nós, tendo uma novidade, a gente perceba que a gente é útil no grupo. A novidade é a origem da fofoca e nós adoramos fofoca. As experiências, aquilo que a gente sente e o espanto. Talvez vocês não saibam, mas da época do filósofo Descartes, que pensava que onde se pensava a mente como algo separado do corpo, como dualismo, hoje a gente já entende que a mente ela é um produto do substrato. É um produto do substrato, que ela não foi algo que foi plantado em nós, foi plantado, veio de fora. Ela é produto do substrato, ela é produto nosso. Então, se vocês forem estudar biologia, e eu sempre digo que as pessoas que a gente aprende mais com a biologia do que com qualquer outra área, se vocês forem estudar biologia, vocês vão entender que nós temos um tipo de célula germinativa, nós temos 3 tipos de célula germinativa, e uma delas gera a nossa pele, o nosso sistema nervoso, a membrana celular, que é o cérebro da célula, não é o núcleo da célula, o cérebro. Você descobriu que é a membrana, o cérebro da célula, e o nosso cérebro. Então, pele, sistema nervoso e cérebro são constituídos da mesma gene. Então, experiência sensorial. Nós temos que promover experiência. Nós temos que criar nos nossos clientes, nas pessoas que nós amamos, pontos de contato para gerar familiaridade. Nós temos que ser parecidos, compartilhar os mesmos memes para ser similares. E nós temos que produzir boas histórias e experiências para ser aceitos. Esse é o grande objetivo nosso nos negócios, na humanidade. Aristóteles, lá, 340 anos antes de Cristo, já tinha um conceito muito legal que ele ensinou ao filho do imperador, que foi o Alexandre. Esses 3 conceitos, ethos, patos, logos. O que era ethos? Ethos. Meu ethos, o que é o meu ethos? Minha autoridade. Dizia Aristóteles que um discurso perfeito tem esses 3 elementos. Autoridade, que é ethos, patos, que é conexão emocional, e logos, que é razão. Se todo discurso, por mais emocional, por mais conectado que ele esteja, e por mais autoridade que eu tenha, não tiver um coeficiente lógico, não fizer sentido, e lembrem-se que eu falei, nossa memória e a nossa linguagem é semântica, metafórica. Então, o sentido não é 2 mais 2. O sentido é o sentido que isso tem para mim. Por isso que exige que todo logos exige um patos, ou seja, toda racionalidade, toda lógica de um discurso exige conexão, porque um discurso pode ser muito lógico para alguém, mas pode não ter conexão nenhuma para outra pessoa. É dentro desse universo onde eu reúno uma autoridade em uma área, com uma conexão com as pessoas que estão relacionadas a isso, e um discurso lógico, que eu tenho o discurso perfeito. E foi isso que Aristóteles ensinou a Alexandre o Grande. E agora eu vou ir além e eu vou falar, olha só, a magia de tudo isso, a magia dos nossos estados emocionais, a magia desse conhecimento. Maurício, Pois não? vamos dar uma olhadinha no tempo. Certo. Estou concluindo aqui, tá? Tá.
Então, a magia dos nossos estados emocionais. Nós podemos simplesmente mudar um estado emocional de um ponto para o outro. Por exemplo, aqui eu tenho um estado emocional de uma valência positiva porque eu vi um rosto de uma menina que é linda. Então, eu tenho um estado emocional de valência positiva. Agora, eu vejo essa mesma menina com o rosto todo bagunçado porque ela foi espancada. A minha emoção, no mesmo momento, vai para uma valência negativa. Nós podemos mudar a emoção das pessoas de uma hora para outra. Por isso que a gente tem que entender muito bem a diferença entre manipulação, persuasão e coerção. Quando você obriga alguém a fazer algo, como um líder obriga, por exemplo, um funcionário, com uma ameaça de demissão, ele está sendo coercivo. Agora, a diferença de persuasão para manipulação é bem mais sutil. Persuasão, as pessoas me perguntam muitas vezes se envolve autoconhecimento. Sim, envolve autoconhecimento. Porque eu preciso entender de mim para entender do outro. Esse é o ponto número 1. Para eu poder dar ao outro aquilo que ele deseja. Porque se eu não souber dar ao outro aquilo que ele deseja, eu vou tentar tirar do outro aquilo que eu desejo. E aí a manipulação. Porque aí eu vou manipular o produto, a informação, para eu conseguir aquilo que eu quero. E não é essa a informação. E o pulo do gato da condução emocional. Leve o outro sempre a um estado emocional mais elevado. Mas somente a um estado emocional. Se eu entrasse nessa palestra aqui pulando, fazendo mímica, agitando, gritando, provavelmente vocês iam dizer, cara, o que esse cara louco quer? Nesse horário da noite, gritando aqui, fazendo super eufórico, eu ia estar muito desconectado com o estado emocional de vocês. Então, quando a gente chega numa conversa, é importante primeiro balizar, analisar o estado emocional dos outros, para a gente entrar no mesmo estado emocional. Primeiro sintoniza, e depois vai sendo mais positivo. E aí a gente vai conquistando uma venda, aí a gente vai conquistando as pessoas. E 3 níveis de confiança. Faça alguém gostar de você, faça alguém confiar em você e faça alguém confiar sua vida em você. Podem anotar para depois revisar, mas revisem. Eu faço alguém gostar de mim mostrando interesse pela outra pessoa. Fazendo perguntas sinceras. Como eu faço alguém confiar em mim? Confiando na outra pessoa. Às vezes é eu pedir para essa pessoa segurar para mim ou cuidar da minha garrafa de água enquanto eu vou ao banheiro. Pedir favores é um dos segredos. E como eu faço alguém confiar a sua vida em mim? Que é o mais difícil. Isso é o que as pessoas não fazem. Num mundo onde que nem mais pós-venda se faz, porque a gente tem tanto medo que o produto seja ruim e que o cliente vai reclamar que a gente não faz mais pós-venda. Já viram? A gente não acredita mais em pós-venda. E eu sempre conto a história da minha nona, que sempre procurava o mesmo médico cardiologista. Por quê? Por que ela só confiava em um médico? Porque depois da consulta, esse médico visitava ela na própria casa e dizia para ela, e ia lá e perguntava para ela como ela estava. E ela sempre confiou nesse cara e não confiava em mais ninguém. Então, se tu quer que alguém confie a tua vida em ti, confia não, se dedica realmente, se dedica de alma a essa pessoa. Mostra interesse real por ela. E para concluir, então, falar sobre como a gente pode convencer as pessoas, sempre analisando, conhecendo as nossas emoções, o nosso princípio emocional, para entender a emoção do outro. A emoção ela é química, ela é balizada, ela é produzida por neurotransmissores, por neurotransmissores, por moléculas do nosso corpo. Ela é produzida por serotonina, ela é produzida por dopamina, ela é produzida por cortisol. Se nós entendemos isso, a gente sabe como usar isso. Por isso que nós não somos vendedores. Nós somos alquimistas. E quando a gente domina isso, a gente tem um grande poder. E quando a gente usa para o bem, a gente está fazendo neuropersuasão. É isso, pessoal. Tá? Espero ter deixado aí o meu recado. Peço desculpa aí, Thiago, por ter ultrapassado um pouco o meu tempo.
Não, faz parte, é isso. Até tu ficou por último, já sabia que ia estourar um pouquinho o tempo. Mas o pessoal estava ali, estava compenetrado, né, a gente sabe disso. Teu conteúdo é muito bacana, tu sabe bem que eu gosto dele. E realmente acaba sendo difícil a gente colocar em 30 minutos. Mas é o nosso desafio, né, de quanto nós conseguirmos ser realmente precisos na entrega mesmo com pouco tempo.